Lembrando algumas coisas boas que nós... contagiante que acontece e a gente às vezes não consegue explicar direito. Na realidade é a graça de Deus trabalhando dentro de nós. A gente não sabe falar exatamente como é que é, um diz que é tremendo, Deus mudou minha vida, eu não tenho palavra. É Deus trabalhando aqui dentro. Deus começa a trabalhar de uma forma que a gente não compreende no início, mas você vai vendo os frutos da ação de Deus na sua vida. Isso é muito importante. E eu quero dizer, antes de falar uma mensagem bem rápida, que essa foi a célula que mais cresceu, né? Glória a Deus. Então, parabéns. Olha a Claudinha. Essa célula é uma célula assim, muito especial, diferente das outras, muito diferente das outras. Foi a que mais cresceu, foi a que mais deu fruto este ano. E eu espero que o ano que vem seja completamente a mesma coisa, acrescentando sempre um pouco mais, para que a gente possa fazer mais. Amém? Mas eu não quero me demorar na palavra, porque ali atrás do Marcos tem um banquete. Esse que tem um banquete. A gente não pode deixar esperando essas coisas. Mas eu não consigo ler aqui, eu vou ter que ir para aquela. Isso, fica no meio. Quando eu era jovem, nem óculos eu tinha. Então eu vou pedir que você trouxe o Evangelho, o Evangelho segundo São Marcos, capítulo 5. E também o Evangelho São Marcos, no capítulo 1. Eu vou ler duas coisas aqui interessantes. Vou pensar um pouco sobre aquilo que nós estamos vivendo e falando. Mas eu vou tentar ser aqui breve. Eu vou ler duas histórias bem rapidamente. Capítulo 1, do verso 21 em diante. Capítulo 1 de São Marcos, do verso 21 em diante. Conta uma história muito interessante aqui, que é parecido com o que acontece nos dias de hoje, em muitos lugares. É essa aqui, ó. Entraram em Cafarnaum, e logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava. E maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. E estava na sinagoga deles um homem, com a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu ao encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele quebradas, feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. E clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. E a história segue, Jesus expulsa aquele demônio, conversa um pouco ali. Mas eu quero...
a expressão daqueles espíritos falando com Jesus, dizendo o seguinte: o que é que eu tenho contigo? Eu não tenho nada a ver contigo. Não tem nada em mim que possa ser teu, nem teu que possa ser meu. Nós não temos ligação nenhuma contigo. Vou tentar assim explicar mais simplesmente, né? Eu não tenho nada com você, não tem nada na tua vida, não tem nada que você faça e que eu faça que combine com alguma coisa. Nós não temos nada a ver um com o outro. Diferente do que acontece aqui. Não sei se vocês percebem, mesmo sem se conhecer, vocês têm uma coisa. Coisas boas vão nos fazer bem. Mas quando essa conversa acontece, ela revela para nós algo muito poderoso. Nós também temos que ter sabedoria, autoridade e confiança em dizer não para Jesus, mas para tudo aquilo que representa o mal, dizendo assim: eu não tenho nada a ver contigo. Não tem nada a ver na minha vida que eu possa compartilhar com você. A minha palavra para Jesus e a nossa palavra deve ser: nós temos tudo a ver. Eu e o Senhor temos tudo a ver. Eu quero o que tu tens, eu amo o que tu tens, eu respeito o que tu tens, eu quero uma vida melhor. Então eu fiz questão de ressaltar duas conversas. No primeiro caso, era um homem possesso que ninguém conseguia segurar, de tão violento que era aquele espírito. E no segundo caso, era uma possessão que a gente chama, se você for ler um pouco mais, você vai ver Jesus perguntando: como é que é o teu nome? E aí o demônio diz assim: olha, o meu nome é Legião, porque nós somos muitos. Então, dentro de um corpo de a Paula caiu no chão endemoniada. Para segurar a Paula foi terrível. Seguraram em si e ela dava conta daqueles diáconos segurando. E no final de todo aquele momento ela foi liberta. E quando ela foi liberta, a vida dela, o semblante dela era outro. A partir daquele momento, a Paula tinha um outro discurso. Ela começou a perceber que o pacto que ela fez, que as coisas que ela vivia, e com as coisas com que ela se envolveu,
não traziam o resultado que ela queria. Eu, meus pais, minha família, todos nós tínhamos um pacto. Uma vez eu fui na igreja, eu usava um colar, uma guia, assim, que representava um espírito, que era a entidade que era sobre mim, que me comandava. Eu estava em casa fazendo minhas tarefas, e de repente eu peguei o violão e comecei a cantar uma canção. E aquele colar, assim, de repente, estava sozinho, aquele colar estourou e caiu no chão, todas as pontinhas, as miçangas, como é que chama o nome daquilo, que eu não lembro agora como é que se chama, todas aquelas miçangas caíram no chão. Aí eu dei um grito para minha avó e disse, vó, me ajuda aqui, com medo, né? Me ajuda aqui porque quebrou o cordão e o meu guia vai querer me dar uma surra. Ela disse, olhou para mim e disse, Neto, deixa tudo aí no chão. Se isso se quebrou, se isso caiu, é porque a partir de hoje você não depende mais disso. Aí eu fui lá na cozinha, peguei uma vassoura, varri, e eu quebrei um vínculo que eu possuía com forças espirituais malignas. O que eu quero dizer para vocês, que vocês não precisam de nenhum artifício para ser felizes. Vocês não precisam de nenhum pacto sobrenatural com o mal para ser felizes. Imagina que Jesus vai lá e diz assim, demônio, sai desse homem aí. E ele olha assim, diz assim, vai, como é que você quer me tirar daqui? Se nós temos muita coisa de comum. Se eu faço isso e você faz aquilo. Você entende? Jesus não teria autoridade de tirar de dentro do corpo daquela pessoa aquele mal, aquele espírito ruim. Então o demônio já foi declarado, não tem nada a ver, vai embora, você veio nos destruir antes do tempo. Você veio aqui para fazer o quê? Vai embora, não tem nada a ver, me deixa aqui. No último caso, o segundo caso, naquela legião, aqueles espíritos não podiam sair daquele território. E mesmo assim Jesus os expulsou. Seja o que for que você estiver passando, vivendo, sei lá, uma traição, uma amargura, não deu certo um sonho, você às vezes fica buscando felicidade, ou quer construir alguma coisa, seja o que for, faça a aliança certa. Seja você uma pessoa esperta. Você não vai se unir com uma coisa fraca. Finalizando aqui. Tem um homem, ele hoje ele é pastor, mas ele era satanista. E era daqueles que tinha grau maior e vivia ali. Uma vez, numa conversa entre ele contando esse testemunho, ele mencionou o nome de Jesus. Aí as pessoas disseram assim, mas por que você está falando esse nome aqui no nosso meio? Ele percebeu que havia um certo temor no meio deles, quando se falava a palavra Jesus. A esposa dele já frequentava uma igreja e começava a ler o evangelho, mas ele não era satanista mesmo. O pacto dele era com o diabo, a adoração dele era para o diabo. Aí, um belo dia, ele ficou pensando, mas por que todo mundo ficou com medo, parecia que não queria falar? Aí ele insistiu numa reunião de novo e disse assim, olha, eu andei estudando e vi que Jesus é poderoso. Quando falou Jesus de novo, aí ele se perguntou, espera aí, você está indo para algum lugar? Você está frequentando alguma coisa? Você vem com essa história sempre? Aí ele percebeu que o nome de Jesus incomodava ali dentro. Foi para casa pensando naquilo, a esposa sempre indo na igreja. Um dia a esposa leu um salmo para ele, e ali no pensamento dele, na meditação dele, resolveu fazer uma oração para Deus. Ele começou a fazer uma oração para Deus. Meu Deus, se tu existe mesmo, com uma força maior, me dá uma bênção, me faz alguma coisa. Ele era muito interessado em poder e dinheiro. Dá uma bênção, me dá alguma coisa, me faz grande. Mas o fato dele procurar falar com Deus mexeu na vida dele no mundo espiritual. Ele conta no testemunho dele que o ambiente ficou assim, um ambiente igual de filme de terror. As coisas começaram a se mover próximo dele, e ali via aproximar-se dele aqueles espíritos que ele
via aproximar-se dele, ele sentiu aquele impacto, e na hora que os espíritos iam para cima dele para atormentá-lo, ele lembrou do nome de Jesus. Ele não sabia orar com o coração como vocês fazem, como eu faço. Ele começou a dizer assim, ó, Jesus, Jesus. E quando ele falava a palavra, o nome de Jesus, eles iam se afastando e havia, o ambiente começava a melhorar. Aí ele viu que aquilo era como se fosse uma arma. E ele disse, Jesus, Jesus começou a andar na sala. Naquele dia foi o dia que ele percebeu tudo que ele precisava era tudo que ele precisava era força. Você pode se tornar um bom trabalhador, um bom esposo, uma boa esposa, você pode se tornar uma pessoa de sucesso, você pode ficar rico, não tem problema nenhum. Mas faça uma aliança correta. Seja você aliançado, tenha um pacto com Deus, porque Ele é que vai suprir as coisas da tua vida. Amém? Eu quero deixar aqui apenas um princípio de uma mensagem que eu vou pregar amanhã na igreja de um amigo meu. O dia da caça, do caçador, um ditado popular. Mas como é que o caçador ele escolhe a sua presa? Como é que ele vai tentar pegar o que ele quer? Primeiro, se tem uma manada, tem muitos bois, ou tem um monte de animais juntos, ele pega, o alvo dele não é aquele que está na manada, não é aquele que está junto, é aquele que está afastado.